Desejando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, enche o seu coração e que encha também o coração de todos os seus familiares. Eu louvo a Deus por estarmos mais uma vez reunidos e unidos numa só fé, no seu amor, no seu espírito. Eu aqui nesta sala de oração e você aonde quer que você estiver. Eu tenho certeza que o Deus que está aqui comigo é o Deus que está com você, onde quer que você esteja. Por isso, creia na fidelidade, na bondade, na misericórdia desse Deus. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedirmos ou pensarmos. E tenha certeza de que esse Deus que está aqui comigo é o Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. É o Deus que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Se você crer, com certeza você vai ver a glória dele se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. E você não vai ser envergonhado, que a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam nele, aqueles que o buscam, não serão envergonhados. Então creia somente, com certeza você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, se manifestando na sua casa, na sua família, e com certeza vai ser uma grande obra que o meu Deus vai fazer na sua vida ainda hoje. Porque o Deus que eu sirvo, ele peleja com justiça. Ele peleja, ele trabalha com justiça. Nós vivemos num mundo onde as injustiças predominam, onde as leis muitas vezes falham e as injustiças continuam progredindo cada vez mais. Em qualquer setor, em qualquer meio, as injustiças prevalecem. Mas o Deus que servimos é justo, glória a Deus. Ele é o justo juiz, ele é o Deus que nunca falhou e jamais falhará. E com certeza a justiça humana pode falhar, mas a justiça de Deus não falha. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A justiça do meu Deus, do nosso Deus, do Deus vivo, permanece para sempre. Louvado seja o seu nome e nunca falha. Glória a Deus. É o Deus que jamais deixou de fazer justiça ao seu povo. Aqueles que clamam a Ele, aqueles que buscam a sua presença, com certeza vão ver a justiça de Deus se manifestar de uma maneira toda especial. Eu gostaria de ler com vocês no Evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Lucas era o médico e foi o médico do próprio apóstolo Paulo. Glória a Deus. Ele que cuidava de Paulo quando Paulo não estava bem de saúde. E ele andava, com Paulo. E com certeza para cuidar da saúde de Paulo. Louvado seja Deus. Mas eu quero ler com vocês a parábola do juiz iníquo. Juiz ruim, sabe? Iníquo, juiz ruim, perverso, duro de coração, sabe? Aquelas pessoas que o coração é duro, que pode Deus falar, pode as pessoas falarem, mas eles não ouvem porque eles querem seguir o seu duro coração, que não se dobra diante de ninguém, que não se dobra diante de Deus. Então, esse homem era assim. Ele era injusto, sabe? Ele era terrível. Mas vamos ler a palavra, que é a parábola do juiz iníquo. E quem contou essa parábola foi o próprio Jesus. E ele disse: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Meu Deus!
Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: Ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meu Deus. Quando vier o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porventura, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Glória a Deus. A palavra de Deus nos fala lá no Salmo de número 20, que uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós, servos de Deus, faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz também lá no Salmo 25, 125, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Glória a Deus. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo para todo sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então a palavra do Senhor está falando para nós nesta noite a respeito de um juiz. O Senhor nos fala, nos incentivando a orar sem desfalecer. E ele começa dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Quer dizer, o juiz, ele se julgava o dono da verdade. E ele não temia Deus, quer dizer, ele não respeitava Deus. E ele não temia nenhum ser humano, nenhum homem, nenhum ser humano. E a palavra diz que havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que todos os dias ia bater na porta daquele juiz, clamando para que ele lhe fizesse justiça. Glória a Deus. Contra o seu adversário. E aquele homem, por algum tempo, não quis. Todos os dias aquela viúva ia lá, batia na porta, pedia para que ele fizesse justiça a ela contra o seu adversário, e por um bom tempo aquele homem ouvia, mas não queria, não quis fazer justiça àquela viúva. Até que, depois de um bom tempo, que aquela viúva todos os dias, ela ia bater na casa daquele juiz. Uma mulher persistente, uma mulher que não desistia na primeira decepção que ela teve ao ter que
pedir ajuda para aquele juiz e ele não querer ajudá-la. Porque cada vez que a gente está precisando de alguma coisa ou está querendo realizar alguma coisa e a gente recorre a alguém e esta pessoa simplesmente diz não, ou simplesmente ela nos dá assim uma resposta mal criada, né? Como minha mãe dizia, uma resposta assim, com toda falta de educação. Com certeza aquilo dali nos desmotiva, né? Nos faz sentir desmotivados. E ainda que seja uma coisa assim que a gente quer muito, que a gente tem muito interesse, mas se a gente for conversar com alguma pessoa e essa pessoa falar não, ou esta pessoa negar aquilo que estamos precisando ou que estamos querendo, com certeza nós vamos nos sentir como que, assim, desanimados, vamos nos sentir como que derrotados, desmotivados. Eu creio que era dessa maneira que aquela viúva deveria estar se sentindo, mas ela não desistiu não, ela continuou. Todos os dias ela ia lá, batia na porta do juiz e falava a mesma coisa: faz-me justiça contra o meu adversário. Glória a Deus. E aquela viúva tanto bateu na porta daquele homem que chegou um momento em que aquele homem disse: aleluia, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Ele disse: eu vou fazer justiça para essa mulher, porque desse jeito ela não vai vir me importunar mais. Glória a Deus. E assim, aquele juiz fez justiça àquela viúva. Então o Senhor disse assim: ouve o que disse. Ouve o que diz o injusto juiz. Glória a Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? O Senhor disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Glória a Deus. Por isso é que é importante os servos de Deus não desistirem. Não desistirem da oração. Não desistirem dos seus sonhos. Não desistirem do que querem fazer na sua vida em particular, na sua vida em qualquer área, ou também os seus sonhos de servir a Deus. Não desista. Aí você pode dizer: mas há tanta perseguição, há tantas injustiças. Mas continue servindo a Deus, continue fazendo a vontade de Deus. Não importa o que você está passando, não importa os levantes, né? Porque quando você começa a servir a Deus, os levantes começam também. Começam para te desanimar, para você não continuar, para você parar. Porque o prazer do adversário, da nossa alma, é ver o povo de Deus parado. Seria o maior prazer do inimigo, é ver o povo de Deus parado, sem se preocupar com a obra de Deus, sem se preocupar com as almas que estão perecendo, sem se preocupar em fazer alguma coisa para que o nome do Senhor seja glorificado. Cada vez que
Os servos de Deus se levantam para fazer alguma coisa em prol da obra de Deus na terra, pode ter certeza que o inimigo também vai se levantar. Só que ele vai se levantar para cair. Porque o Deus que servimos é grande, é poderoso. E ele vai além do poder das trevas. Ele tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E nenhum inimigo poderá vencer aqueles que estão andando na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Se levantar, ele se levanta. Mas ele não vai prevalecer. Quem vai prevalecer são aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Por isso é que algumas pessoas começam muito bem a servir a Deus, começam muito bem a trabalhar na obra de Deus, com todo entusiasmo, com toda alegria, e de repente elas desanimam. Aí você procura saber, irmão, por que não foi mais na oração? Por que não foi mais fazer visita? O que aconteceu com a irmã não veio participar? O que aconteceu com o irmão sumiu? Por quê? Devido às lutas que começaram a surgir. Devido às perseguições que começaram a acontecer. Então, muitos irmãos que têm até chamado ministerial, que têm até chamado para servir a Deus, eles acabam desistindo. Porque não aguentam. Não aguentam o levante do inferno. E acabam desanimando. Tem irmãos que começam muito animados. Eles comparecem nos cultos todas as noites, que tem culto na igreja, eles comparecem nas orações, eles comparecem nos estudos bíblicos, eles comparecem nas visitas, eles comparecem no evangelismo. Eles participam do coral, eles participam dos grupos. Mas com o passar do tempo começam também os levantes do inferno. E por isso muitos desses irmãos vão desanimando. Aí chega naquele culto que aquele irmão não faltava, daí a pouco ele começa a faltar. Aquela irmã que não faltava na oração, de repente ela começa a faltar. Aquela que não faltava nas visitas, de repente começa a faltar. E você chega até a pensar que alguma coisa está acontecendo. E muitas vezes nós temos que ir atrás, nós temos que orar com aquela pessoa, nós temos que encorajá-la para que ela possa continuar. Porque muitos não conseguem. Começam a orar por uma causa e de repente não vê aquela causa ganha e começa a ver o levante do inimigo. Aí daí a pouco elas não querem mais nem comparecer nas orações porque acham que não adianta. Porque estão precisando do socorro do Senhor e não estão vendo o socorro de Deus chegar, então elas começam a ficar desanimadas. Mas a palavra de Deus fala conosco nesta noite, que Jesus ele falou assim: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus servos, aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. De repente a gente pensa que até está tarde, que Deus poderia já ter nos atendido, que Ele deveria ter nos atendido, porque está demorando tanto. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor vai fazer justiça depressa. Se nós continuarmos clamando, se nós continuarmos orando, se nós perseverarmos na oração, como aconteceu com a igreja primitiva. A palavra de Deus diz que eles perseveravam na oração, na comunhão e no partir do pão. Todos os dias no templo, nas casas dos irmãos, com certeza visitando, todos os dias eles estavam reunidos. E eles permaneceram reunidos. Não desistiram.
Eles perseveraram. E por isso nós conseguimos alcançar a salvação através da oração e através do ensinamento daqueles irmãos que eles deixaram para nós, através da Bíblia. Eram homens e mulheres de Deus que ficaram aqui na terra após Jesus Cristo subir ao céu, após a sua ressurreição. E estes homens e estas mulheres, eles ficavam orando, perseveraram na oração, perseveraram na comunhão, no partir do pão. Glória a Deus. Quer dizer, uns se preocupavam com o outro. Se o outro não tinha o que comer, o outro ajudava. Se um tinha uma propriedade, vendia aquela propriedade e repartia entre aqueles que eram carentes no meio da igreja. Então havia sim uma comunhão muito grande e a oração e o partir do pão, quer dizer, eles viviam unidos. E a união, onde há união, o Senhor ordena a bênção. Também não adianta orar e orar e orar, estando muitas vezes com raiva do irmão, estando muitas vezes desejando o mal do irmão, o mal da irmã. Com certeza, as orações também não serão ouvidas, porque ouvir o Senhor ouve, mas as orações desses irmãos não será respondida. O Senhor ouve, mas não vai responder. Porque às vezes as pessoas estão ali orando, mas se eu encontrar aquele irmão, se eu encontrar aquela irmã, Deus permita que esse irmão não esteja lá na igreja hoje. Aí eu pergunto, e quando chegar no céu, como é que vai ser? Se eu não posso estar no mesmo lugar que o meu irmão está aqui na terra, se eu não posso estar na igreja cultuando ao Senhor, junto com meu irmão, com a minha irmã, aqui na terra, como é que eu vou estar junto com ele no céu? Como é que eu vou subir juntamente com ele? Como é que vai ser lá no céu? Com certeza vai ter um céu para cada um. Vai ter um céu para cada um? Que eu saiba, não. O céu é para todos aqueles que creram e que andam com Jesus aqui na terra, que vão morar no céu, os lavados e remidos pelo sangue de Cristo, como está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 22. Então, lá no céu, a palavra de Deus diz que não entra pecado. Então, todo conserto que a igreja precisa fazer, que cada um dos irmãos precisam fazer, enquanto estivermos aqui na terra, enquanto tivermos esse fôlego de vida. Porque depois que nos for tirado esse fôlego de vida, não vai ter mais solução. Não vai ter mais como mudar a situação. Então, a comunhão é essencial para a igreja. A comunhão é essencial para a igreja. Porque a palavra de Deus diz que até a nossa oferta, Deus não aceita quando nós entregarmos esta oferta sem antes nos reconciliar com o nosso irmão. Eu falo irmão porque a palavra de Deus se refere, quando se refere ao irmão, se refere também à irmã. Se refere também ao jovem, à criança. Como é que você vai entregar a oferta no altar de Deus e Deus te abençoar, te recompensar, se você não estiver em comunhão com o irmão, com a irmã, com o jovem, com a criança? Eu estou com raiva de fulano. Eu estou dando essa oferta, eu estou naquela igreja, estou dando dízimo, mas estou com uma raiva daquele irmão, com uma raiva daquela irmã. Oxi, meu Deus, que coisa, hein?
e acha que o Senhor vai aceitar aquela oferta? Com certeza que não. Você pode até ofertar quanto você quiser. A igreja vai receber a sua oferta, mas o Senhor não vai receber. E nem vai te devolver, porque a igreja sozinha não vai devolver em bênçãos o que você ofertar e o que você dizimar. Quem vai fazer isso é Deus. E o Senhor só vai devolver em bênçãos, em vitórias, em abrir as janelas dos céus, como lá o profeta Malaquias está falando, para levarmos todos os dízimos, todas as ofertas para a casa de Deus, para a casa do tesouro. E o Senhor falou, fazei prova de mim se eu não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então, as bênçãos são muito grandes. Quando nós abençoamos a obra de Deus, o Senhor também nos abençoa. Isso é algo que ninguém pode dizer que não é verdade. Mas para fazermos isso, nosso coração tem que estar limpo. Nós temos que perdoar o nosso irmão, nós temos que perdoar o nosso próximo, nós temos que estar com o nosso coração totalmente livre de ódio, de raiva, de contenda, de briga, de confusão. Nós temos que estar com o nosso coração limpo. Então, quando nós começamos a orar, eu me lembro daquela passagem lá de 1 Reis, quando Elias começou a orar. E primeiro, ele consertou o altar que estava quebrado. O altar do Senhor estava em ruínas, desgastado, apodrecido. Primeiro Elias limpou tudo, tirou toda a sujeira, tirou toda aquela podridão que estava ali em cima do altar. Glória a Deus. E depois é que Elias começou a clamar. Ele colocou tudo ali diante do Senhor. Primeiro ele limpou. Primeira coisa que ele fez, ele limpou o altar. Ele reparou tudo aquilo que estava precisando arrumar, ele arrumou. Depois ele preparou o holocausto, o sacrifício. Mas antes do sacrifício ele colocou água. Ele fez um rego em volta do altar e colocou água. Encheu de água. Depois ele colocou a lenha, colocou o sacrifício. E depois ele começou a orar. E é o que nós precisamos entender, que para que o Senhor ouça e responda, ouvir ele sempre ouve, como eu sempre digo, porque o nosso Deus não é surdo, mas para ele responder, nós temos que consertar o altar, nós temos que limpar, tirar a sujeira que está no altar. Precisamos entrar urgentemente em comunhão com o nosso irmão. Precisamos entrar em comunhão com os servos de Deus. Porque lá no céu não vai ter um céu para cada um, não. Não pense que se você partir dessa terra sem estar conversando com o irmão, com a irmã, estando com raiva do obreiro, com raiva do pastor, com ódio, guardando mágoa no seu coração, sem pedir perdão, sem se humilhar, não pense que vai conseguir chegar no céu, não. Vai ter que ficar de fora. Se você estiver com raiva de uma pessoa, se aquela pessoa de repente te maltratou, você ficou com raiva, ficou com ódio, ficou guardando mágoa no seu coração, vai ter que ficar fora. Não vai poder entrar. Porque os dois no céu não vai dar certo. Não vai poder entrar. Porque no céu não entra pecado.
A palavra de Deus diz que só entrarão os lavados e remidos no sangue de Jesus. Então lá não vai ter esse negócio. Eu vou fazer, vou desfazer, vou obrigar. Meu Deus, mas olha o que o Espírito Santo está falando no meu coração nesta noite. Que tem crente brigando dentro da igreja? Diga misericórdia. Misericórdia. Tem crente brigando dentro da igreja. Hoje, na nossa igreja? Não, o sangue de Jesus tem poder. Tem crente brigando dentro das igrejas. Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia. Gente, tem que acertar as coisas. Para com isso. Meu Deus. Se existe uma coisa que faz crente brigar, se existe uma coisa que faz crente brigar na igreja, principalmente as irmãs, é quando alguém chama a atenção dos filhos. Quando os filhos fazem alguma coisa e alguém chama a atenção. Ah, meu Deus. Ah, meu Pai. Que Deus tenha compaixão, né? Que Deus tenha misericórdia. Vamos endireitar as nossas veredas. Vamos procurar colocar tudo em ordem no altar. Consertar o altar que estava quebrado, tirar a sujeira que estiver, tirar as cinzas, colocar a lenha como Elias fez, colocar água em volta do altar. E Elias também colocou tudo em ordem, o holocausto, as pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Colocou tudo diante do Senhor. E depois que ele fez tudo, aí é que ele começou a orar. E ele não precisou orar muito, não. Bastou ele orar alguns segundos. E o Senhor respondeu com fogo. Glória a Deus. O fogo desceu do céu, consumiu a água que estava em volta do altar, consumiu a lenha, consumiu o holocausto. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor respondeu imediatamente, porque Elias consertou o altar. E se nós quisermos que o Senhor nos responda imediatamente a nossa oração, eu não sei quanto tempo você está orando, não sei quanto tempo você está colocando esta situação diante de Deus e até agora não houve resposta. Eu não sei desde quando, mas uma coisa eu te digo, se você consertar o teu altar diante do Senhor e se você fizer uma limpeza no seu coração, liberando perdão, começar a estar em comunhão com a sua igreja, em comunhão com os irmãos, com certeza o Senhor vai responder a sua oração e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida de uma maneira toda especial. Porque uma coisa é você orar e outra coisa é você perdoar. Porque se nós formos nos dirigir a Deus em oração, sem liberar perdão, com certeza Deus vai até ouvir, mas Ele não vai responder a nossa oração. Aquela mulher, ela foi até aquele juiz, ela perseverou, ela não desistiu. O juiz era ruim, era perverso, mas ele, para não ser mais importunado por aquela mulher, porque ele viu que aquela mulher não desistia fácil. Glória a Deus. Ela não desistia fácil. Então ele viu que ela não ia desistir mesmo, então ele resolveu fazer justiça a ela. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Do jeito que as coisas estão indo, do jeito que as coisas estão acontecendo na terra, nós temos que cuidar da nossa fé, nós temos que ter muito cuidado para não desanimarmos e para não perdermos a nossa fé. Porque se existe alguma coisa que o adversário quer nos roubar, é a nossa fé. Se existe alguma coisa que ele quer tirar dos servos de Deus, é a fé. Porque ele sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que tudo que nós conseguimos quando nós andamos na presença de Deus é pela fé. As bênçãos que nós recebemos é pela fé. As vitórias que alcançamos é pela fé. O que nós fazemos na obra de Deus, nós fazemos também por fé. Os servos de Deus, eles só vencem se eles andar por fé no caminho do Senhor. Se eles andar por fé, pela fé, ele vai vencer. Ele vai vencer toda e qualquer situação. É pela fé que nós vencemos o adversário. Glória a Deus. Então é necessário empunharmos, como diz o apóstolo Paulo, o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno se levanta, ele lança seus dardos, mas pela fé, nós, usando o escudo da fé, com certeza os dardos do adversário não vão atingir o nosso coração. Não vão ter poder sobre nós. Porque é pela fé que nós venceremos. E a palavra de Deus diz, esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então tenha fé. Não abra mão da sua fé. Não deixe o adversário roubar a sua fé. Não deixe que a sua fé esmoreça. Mas permaneça confiando. Ai, irmã, mas são tantas as lutas, são tantas as perseguições, são tantas as batalhas travadas. Continue crendo, continue confiando no Senhor. Não deixe a tua fé perecer, não abra mão da sua fé. Cuide da sua fé. Os discípulos chegou a um ponto que eles estavam orando e eles pediram para que o Senhor acrescentasse a fé deles. Eles perceberam que a fé deles era pequena. Então eles oraram e falaram, Senhor, aumenta-nos a fé. Glória a Deus. Acrescenta a nossa fé. E às vezes nós temos que clamar assim também. Senhor, acrescenta a nossa fé. Tira a incredulidade do nosso coração, nos ajude a crer mais, a confiar mais no poder, no teu poder, porque a palavra do Senhor diz que, lá na carta de Paulo aos Hebreus, a palavra do Senhor diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Nós precisamos crer que o Senhor é a nossa vitória, que o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos ajuda. E aquele que crê no Senhor, ele não vai perecer, mas ele vai vencer este mundo como Jesus venceu. Ele vai estar em pé na presença do Senhor no dia glorioso da sua vinda. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Os nossos irmãos no passado
eles venceram pela fé. Eles alcançaram as promessas de Deus pela fé. Porque a fé não é algo que você enxerga. Você enxerga naquilo que é você enxerga aquilo que é invisível através da fé. Você não alcançou, mas você crê que você vai alcançar. Você crê nas promessas de Deus. Você crê na palavra de Deus. É pela fé que nós cremos que ainda que a gente passe por lutas, passe por tribulação, ainda que a gente passe pela enfermidade, mas nós não seremos derrotados. Nós não seremos desamparados, porque o Senhor vai estar conosco. E Davi diz lá no Salmo 23, ele diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Pode acontecer do cristão passar pelo vale da sombra da morte. Pode acontecer de termos que enfrentar lutas e mais lutas nessa terra. Porque os dias que vivemos são dias maus. Cada dia mais as lutas estão aumentando e o caminhar com o Senhor está se tornando cada vez mais difícil para aqueles que não buscam a presença de Deus. Mas para aqueles que estão em comunhão com Deus, para aqueles que estão perseverando na oração, na comunhão, no partir do pão, para aqueles que não desistem facilmente, com certeza vai ser vitória. Pode vir a luta, pode vir as dificuldades, pode vir as perseguições, porque as perseguições sempre vão existir, pode vir a tribulação, mas o Senhor sempre vai nos dar vitória, Ele sempre vai nos fazer vencer toda e qualquer situação para a honra e glória do seu santo nome. Guarde essa palavra no seu coração. Não desista de orar. Não desista de buscar a presença do Senhor. Seja perseverante como esta mulher foi. Ela sabia que a única pessoa que poderia fazer justiça a ela contra o seu adversário era aquele injusto juiz. Por isso ela não parou, ela não desistiu, ela continuou clamando até que foi feita a justiça. E Deus não nos fará justiça? Se você está clamando pela justiça de Deus, tenha certeza que Jesus, Ele é o justo juiz e Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Então continue clamando, continue buscando e confiando, porque o Deus que servimos, Ele não falha. O ser humano pode agir com injustiça muitas vezes. De repente você está esperando que a justiça venha através do ser humano. Ah, mas aquela pessoa vai me fazer justiça, mas aquela pessoa, com certeza, é ela que Deus vai usar para fazer justiça. De repente não é aquela pessoa, é quem você menos espera, mas a justiça de Deus não falha. Glória a Deus. Então creia, ainda que você tenha sido injustiçado, ou você está sendo injustiçado, creia que o Deus que servimos, com certeza, Ele vai fazer justiça. Glória a Deus. Ele vai agir com justiça. Independente de quem quer que seja, que estiver agindo com injustiça com você, coloque na mão de Deus. Deixa Deus fazer justiça. Nunca queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Não. A nossa mão tem que permanecer limpa. Nosso coração também, vazio de toda e qualquer sujeira. Temos que liberar perdão, temos que colocar tudo nas mãos do Senhor
e deixar o Senhor tratar. Sabia que o Senhor trata com as pessoas? Sabia? Não sei se todos sabem, mas o Deus que eu sirvo, Ele trata. E quando Ele fala que vai tratar, Ele trata mesmo. Sabe? Quando Ele fala assim, ó, eu vou tratar. E quando Ele fala assim, eu vou tratar e depois eu vou levar. Porque o Senhor não leva ninguém de qualquer maneira não, viu? Não pensa que o Senhor leva de qualquer jeito. Não leva, não. Assim como nós não queremos coisa ruim, o Senhor também não quer coisa ruim, não. O Senhor quer coisa boa. Ele vai levar quando estiver liberto, quando estiver transformado, quando se arrepender de verdade. Mas se ficar teimando com ele tá chamando, a pessoa tá teimando. Não vou. Agora não vou. Primeiro vou arrumar minha vida, primeiro vou fazer isso, primeiro vou fazer aquilo. Depois eu vou. Né? E o tempo vai passando. E o tempo vai passando. E o Senhor está falando. Faz isso, faz aquilo, mas aquilo. A pessoa não quer obedecer. Quer continuar na rebeldia. O Senhor convida para voltar, não quer voltar. Continua no mundo, continua no mundo. Aí chega um ponto que o Senhor não chama mais. O Senhor vai tratar com essa pessoa. Vai tratar com ela, vai colocar ela no prumo. Sabia que Deus coloca a gente no prumo? Coloca. Que é prumo? Uma coisa certa, assim, ó. No prumo. De repente tá assim, meio assim, ó. O Senhor pega e coloca no prumo. Num lugar que não vai nem para lá nem para cá, mas fica ali. No prumo, sem sair do lugar. E tem muito crente que sai do lugar, né? Então o Senhor pega ele e coloca no prumo. É desse jeito. Desse jeito que o Senhor trabalha. Ah, mas essa irmã, ela só fala coisa assim, de as palavras duras. Tem gente que não gosta de me ouvir, não. Não gosto de ouvir quando eu começo a pregar, não. Não gosto de ouvir, não, porque eu não costumo enganar. Eu não aceito enganar. Eu não gosto. Assim como eu não quero ser enganado, eu não quero também enganar ninguém. Então não adianta eu falar, olha, vou pregar aquelas palavras doces, maravilhosas, vou estar afagando o ego da pessoa, entendeu? Vou falar sobre amor, 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 bondade, fidelidade de Deus, amor, muito amor. Posso até falar sobre o amor de Deus porque é grande demais. Mas eu jamais vou dizer para você, jamais vou enganar. E falar assim, ó, você aceita Jesus como seu Salvador, depois você pode fazer o que você quiser da sua vida, não precisa ter compromisso com Deus, não precisa procurar uma igreja evangélica para você congregar, não precisa ter vida no altar, não precisa nada disso. Continua com a sua vida errada. Não adianta eu falar isso. Porque se você continuar na vida errada, você vai partir dessa terra sem salvação. E se Jesus vier, você não vai subir. Você não vai subir junto com a igreja. Então eu não vou te enganar. Eu não vou falar para você, não. Olha, Deus é tão bom, é misericordioso, você pode continuar no erro. Você tá fazendo tudo que o mundo faz? Ixi, meu Deus. Tem muito crente que está jogando. O Espírito Santo está falando comigo. Tem muito crente que está pegando o dinheiro que é para a despesa da casa, que é para fazer coisas necessárias. Meu Deus! Deixando de dizimar. Deixando de ofertar na casa de Deus para jogar nos joguinhos da vida aí que agora no celular tem de monte. Tigrinho.
Meu Deus. O Senhor está falando que tem pessoas que estão fazendo isso. Misericórdia. 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 E quando Jesus voltar, como é que vai ser? Meu Deus. Como vai ser a situação? Jesus, tem compaixão dessa alma. Tem compaixão desta alma, Jesus. Misericórdia. E quando a gente começa a falar a verdade, as pessoas não gostam. Tem gente que gosta de permanecer no engano. Tem gente que quer continuar sendo enganado. Prefere ser enganado do que ouvir a verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Mas tem pessoas que não querem conhecer a verdade, quer continuar sem ser liberto. Porque a verdade é Cristo. E tem gente que não quer conhecer Jesus, que não quer saber quem Ele é, que não o conhece, que não quer conhecer, nem quer saber quem Ele é. Então não vai ser liberto, então não vai ser transformado, não vai ser curado. Porque através de conhecermos a verdade que é Cristo, porque Cristo é a verdade que liberta, se nós não conhecermos a verdade, nós não vamos ser libertos. Liberto de muitas coisas, de tudo que não presta. Porque o Senhor, quando liberta, Ele liberta de tudo que não presta, de tudo que não vale nada. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha compaixão. Grande é o nome do Senhor. Antigamente, os jogos eram liberados nos cassinos, nas casas de jogo, nas casas de apostas, nas lotéricas. Agora não. Agora está no celular, está nas TVs. Aí a pessoa faz isso ocultamente e acha que não tem problema, e acha que Deus não está vendo, Deus não vai se importar com isso. Ele está vendo. Mas aonde quer que nós formos, o Senhor está atento. Sua palavra diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando os seres humanos. Que Deus tenha misericórdia, que Deus liberte, que Deus te liberte disso, que Deus te dê graça para sair dessa situação em triunfo. Glória a Deus. Às vezes as pessoas acham tão assim difícil contribuir com a obra de Deus na terra, ajudar o evangelho a ser pregado, ajudar a manter aqueles que estão obedecendo o ídolo de Jesus, levando esta palavra, que é a palavra de Deus. Mas elas não acham difícil dar o seu dinheiro para uma coisa que não tem retorno. Porque quando você ajuda a casa de Deus, ajuda a obra de Deus, contribui para que o evangelho continue sendo pregado, com certeza o Senhor vai devolver muito mais para você. Mas, infelizmente, quando você gasta, a palavra de Deus diz que nós não devemos gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Naquilo que não é pão. Que você vai dar o seu dinheiro para algo que não vai ter retorno. Jogar dinheiro fora. Mas o Deus que servimos é aquele Deus que nos dá
o trabalho, é aquele Deus que nos abre as portas, e é aquele Deus que quando nós abençoamos a obra dele na terra, ele também vai nos abençoar. E nada vai nos faltar. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que o Senhor possa estender a sua mão sobre aqueles que estão agindo dessa maneira. E que o Senhor possa libertá-los pelo seu poder, para a glória do seu nome. As pessoas hoje em dia, tudo que elas fazem para ter um meio de vida, para ter um ganho. E para isso elas não importam o que tenha que fazer. Que o dinheiro hoje em dia fala muito mais alto no coração das pessoas do que a palavra de Deus. Só que ninguém vai levar dinheiro quando partir dessa terra. Ninguém vai levar nem ouro, nem prata. Vai ficar tudo aí para as pessoas brigarem. Porque quando a pessoa que tem muito dinheiro nessa terra, ela parte dessa terra, a briga fica mais feia entre os parentes, porque cada um quer uma parte. Cada um quer a sua parte, então até se matam por causa disso. Que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Que o dinheiro, que nós não precisamos de dinheiro, com certeza precisamos. Todo ser humano precisa. Mas nós não podemos amar mais o dinheiro do que a Deus. Não podemos colocar nada, nem ninguém, antes de Deus. Não podemos colocar nem filho, nem marido, nem esposa, nem casa, nem carro, nada. Nós não podemos colocar nada antes de Deus. A palavra de Deus diz: amai a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós temos que amar primeiramente a Deus e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. O que nós não queremos para nós, que também não venhamos a querer para o nosso próximo. Não vamos querer para o nosso próximo aquilo que nós não queremos para nós. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja. Que o Senhor te dê forças para vencer este mundo como ele venceu. Porque este mundo realmente é tenebroso. Este mundo é terrível, irmãos. Isso é porque a gente só vê algumas coisas, sabe? Algumas coisas que estão acontecendo no mundo é que a gente vê. A gente não vê tudo, porque se a gente visse tudo que se passa na face dessa terra, como Deus vê, olha, não sei o que seria de nós, não. Acho que nós estaríamos totalmente perturbados, sem forças, nós não teríamos nem coragem para nada de ver como a humanidade está ficando cada dia mais distante de Deus e como as pessoas estão se distanciando de Deus e como elas não querem saber de Deus. E são pessoas conhecedoras da palavra de Deus, que saíram do caminho e começaram a trilhar outros caminhos e não querem saber mais do caminho do Senhor. Estão trilhando caminhos perigosos, caminhos que levam à morte e não querem saber do caminho do Senhor. Mas que Deus possa ter misericórdia de você, misericórdia da sua casa, da sua família. Que você volte enquanto é tempo, porque enquanto há vida há esperança. Se você
voltar enquanto é tempo, enquanto você está vivo, enquanto você está raciocinando. Volte para o Senhor. Saia desta vida perigosa. Saia desta vida cujo caminho que você está trilhando leva à morte. Volte para Deus. Procure caminhar com o Senhor. Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas vá caminhar com Deus nessa terra, para que além dessa terra você tenha uma vida eterna. Porque Deus não criou o ser humano apenas para viver nessa terra e depois partir sem salvação. E aqueles que durante o tempo que Deus tem dado a eles aqui na terra, se eles não se aproximarem de Deus, se eles não crerem em Deus e não andarem com Deus, eles vão perecer e não vão ter vida eterna. Que Deus tenha misericórdia. Deus não criou o ser humano para a perdição. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Deus não te criou para que você ficasse aqui na terra fazendo a vontade do adversário. Deus te criou para que você possa louvá-lo. É isso que Deus quer ouvir. Ele quer ouvir o seu louvor. Ele quer ouvir a sua oração. Então chega de andar fora dos caminhos do Senhor. Chega de andar fazendo a vontade do adversário. Porque o adversário, ele dá com uma mão, mas ele tira com as duas. Tá? Ele dá com uma mão, você fica entusiasmado. Olha o que eu tenho agora. Antes eu não tinha, agora eu tenho. O inimigo, ele dá com uma mão, mas na hora de tirar, ele tira com as duas mãos. E ainda tira a sua própria vida, a própria vida do ser humano ele tira. Então, às vezes você acha que o seu prazer é ter um bom carro, é ter uma boa moto, é ter uma boa casa, é ter tudo do bom e do melhor hoje em dia. E aí você começa a achar que este caminho que você está trilhando é o caminho que vai te dar tudo isso. Eu digo para você, cuidado. Se volte para Deus, cuidado. Porque o adversário, ele quer que a gente enxergue um mundo colorido, cheio de luzes, cheio de cores, sabe? Que atraem os olhos. Ele quer que a gente enxergue um mundo maravilhoso, cheio dos prazeres que a carne gosta. Mas quando o ser humano se abraça com esse mundo, para fazer tudo que o mundo oferece, com certeza o fim não vai ser bom. O fim vai ser terrível. Então, que Deus tenha misericórdia de você. Enquanto é tempo, volte para Deus. Enquanto é tempo, procure a casa de Deus. Procure andar com Jesus. Porque somente andando com Ele é que nós teremos vitória. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Nós já vamos estar orando. Pode preparar seu copo com água, sua peça de roupa. Prepare também seus pedidos de oração. E vamos colocar tudo diante do Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa salvação. A palavra que saiu para Cristiane: guarda os meus mandamentos, como a menina dos seus olhos. Guarda os meus mandamentos como a menina dos seus olhos. É Provérbios capítulo 7, versículo 2. Leia Provérbios capítulo 7. Guarda os mandamentos do Senhor. Guarda a palavra do Senhor como a menina dos seus olhos. Essa parte mais sensível dos nossos olhos. Guarda a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Marcelo Oliveira, que Deus te abençoe. Glória a Deus. O justo se alegrará no Senhor,
e nele confiará. É Salmo 64, versículo 10. Leia o Salmo 64. Medita neste salmo e o Senhor vai falar ao seu coração. O justo se alegrará no Senhor. Quem são os justos? Aqueles que são justificados pela fé no nome do Senhor Jesus. Então, justos se alegrará no Senhor e nele confiará. Confia no Senhor. Andréa Cristina, de Contagem, Minas Gerais. Andréa Cristina, de Contagem, Minas Gerais, onde mora minha irmã Odete. Glória a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos mineiros, os meus conterrâneos, né, que estão lá assistindo a nossa live. Que Deus abençoe os nossos irmãos mineiros e a todos os meus parentes lá de Minas Gerais, inclusive de Contagem, né? Faz tempo que eu não vou lá, já tem uns 4 anos, parece. Mas em nome de Jesus, ele há de me dar graça para mim ainda comparecer lá em Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais. Mas a palavra, Andréia, né? A palavra que saiu, Andréia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó, creia na vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, e versículo 57. Creia na vitória, Andréia. Busca o Senhor, confia. Louvado seja o seu nome. Comece já a agradecer ao Senhor pela vitória. E tenha certeza que o Senhor jamais desampara aqueles que o buscam. Se inscreva no nosso canal e convide mais pessoas para estar se inscrevendo no nosso canal, aí em Contagem, em Belo Horizonte. Fala que eu sou uma mineira, eu sou de Conselheiro Lafayette. Então você pode estar convidando os mineiros aí. Olha, tem uma mineira que todo dia, às 0 hora, isso aí que é difícil, né? 0 hora. 0 hora, ela está no YouTube, orando por todos aqueles que precisam e transmitindo a palavra de Deus. E com certeza Deus vai fazer coisas maravilhosas na vida dessa pessoa e você vai receber as grandes bênçãos do Senhor. Ao se inscrever no canal, não se esqueça de tocar o sininho, que todas as vezes que eu estiver ao vivo, o YouTube vai estar te notificando de que eu estou ao vivo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, André, e Deus vai falar no seu coração. Glória a Deus. Nós vamos estar orando agora. Não se esqueçam de orar por mim, pela minha família, na sua oração. Não se esqueça de clamar diante do altar de Deus pelas pessoas que estão em sofrimento, pelas pessoas que estão vivendo num país em guerra, os nossos irmãos ali na Síria, ali na Ucrânia, ali em Israel e Gaza, todos aqueles que estão sofrendo com as guerras, e clamar ao Senhor também pela nossa nação, para que o Senhor nos livre das grandes catástrofes da natureza, das tragédias climáticas, que o Senhor nos livre também das guerras, que o Senhor nos livre de tudo aquilo que possa estar sendo causado pela natureza, porque o Senhor é a única pessoa que pode reger a natureza. Só Ele pode fazer isso, ninguém mais. O ser humano pode estudar a natureza, pode estudar o clima e pode fazer tudo o que puder, mas dominar a natureza, só Deus pode fazer isso. Só Ele. Jesus ordenou o mar estava enfurecido, o barco estava naufragando e os discípulos acordaram Jesus: Senhor, não se te dá que pereçamos. E o Senhor se levantou, repreendeu primeiro os discípulos e depois ordenou
ao mar que se acalmasse e ao vento que estava soprando, que o vento se aquietasse e as ondas se acalmaram, o vento se acalmou, porque a voz do Senhor faz com que a natureza obedeça. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença, pela oportunidade que nos concede, pelo teu grande poder e pela tua graça. Eu oro nesse momento por todos os nossos irmãos ali de Belo Horizonte, ali de Minas Gerais, pelos nossos irmãos do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, que estão também passando, Senhor, essa situação difícil com as enchentes, os nossos irmãos ali de Porto Alegre, ali de Santa Catarina. Senhor, visita, Senhor, coloca a tua mão, tem misericórdia, domina, Senhor, aquelas chuvas, domina as chuvas que estão vindo, meu Pai, não deixa que essas chuvas venham trazendo estrago, mas coloca a tua mão e dá livramento ao teu povo, dá livramento à tua igreja. Tem compaixão das almas que estão perecendo no lamaçal do pecado. Salva, liberta, transforma as vidas pelo teu poder. Eu oro pelos jovens, eu oro pelas crianças, pelos adolescentes. Eu coloco diante de ti o Salmo de número 91, em favor dos jovens, das crianças e dos adolescentes. Meu Deus, guarda, meu Deus, proteja. É uma classe de pessoas que são perseguidas pelo adversário, porque o Senhor sabe que eles serão o futuro da nação, eles serão o futuro da nossa família, serão também o futuro da igreja na terra. Por isso, guarda, meu Pai, os jovens, guarda os adolescentes, guarda e proteja as nossas crianças, livra do mal, livra dos perigos desta vida, livra das astutas ciladas e laços do inimigo, livra dos homens sanguinários e violentos, dos homens malignos, livra do vício, Senhor, livra do poder do vício, livra, meu Deus e meu Pai, do poder do adversário. Tem compaixão, meu Pai, daqueles jovens que o Senhor me mostrava, meu Pai, ainda nesta noite, enquanto eu estava em oração, estava também cochilando, o Senhor me mostrou numa visão. Oh, meu Deus, eu não sei onde estão aqueles jovens, eu não sei aonde eles moram, eu não sei quem são eles, mas eu te peço que o Senhor os livre da vida que eles estão levando. Que o Senhor dê livramento a eles, Pai. Tenha misericórdia, não deixa eles perecer e não deixa eles destruir vidas, meu Pai. Não permita, meu Deus, em nome de Jesus. Toma, meu Pai, aqueles adolescentes, porque os jovens que o Senhor me mostrou são adolescentes ainda, Pai. Mas já estão envolvidos, meu Pai. Já estão trilhando o caminho da morte. Oh, meu Deus, tem misericórdia, coloca a tua mão. Dá livramento. Tem compaixão, meu Pai, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças, Pai. Coloca, meu Deus, a tua mão e dá livramento. Dá proteção, meu Pai, pelo teu poder, para a glória do teu nome. Cobre os nossos jovens com teu sangue. Cobre as nossas crianças, os nossos adolescentes com teu sangue. Livra-os do mal, Senhor. Livra eles do caminho da morte, Senhor. E conceda, meu Pai, que eles comecem a andar no teu caminho. Que eles comecem a te servir, a fazer a tua vontade. Que o inimigo da nossa alma não tenha poder sobre eles. Mas que o Senhor os guarde e os livre do mal. Porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Abençoa os nossos idosos, os nossos adultos. Faz grande obra nesta nação. Toma as autoridades constituídas desta nação em tuas mãos. Toma as autoridades eclesiásticas também em tuas mãos, Senhor. Faz a tua obra, meu Deus e meu Pai, na vida de cada um. Meu Deus, a obra é tua. O teu poder é grande. Só o Senhor pode fazer além daquilo que pedimos ou pensarmos. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que exercem autoridade sobre a tua igreja na terra. E dai sabedoria a eles para conduzir o teu povo, para conduzir o teu rebanho
não de acordo com a vontade deles, mas de acordo com a tua vontade, com a tua palavra, Senhor. De acordo com a tua palavra. Meu Deus, realiza a tua obra, faz a tua obra nesta nação. Faz a tua obra nesse estado, nesta cidade, bairro e rua onde moramos. Oh, em nome de Jesus, faz a tua obra, meu Pai, na nossa casa, na nossa família. Oh, Deus, no meio do teu povo, faz resplandecer o teu rosto e confirma a bênção. Lembra-te dos menos favorecidos, meu Pai, que estão embaixo de pontes, de viadutos, embaixo de marquises, aqueles que estão, meu Deus, vivendo ao relento nas ruas da cidade. Tem misericórdia. Coloca, Deus, a tua mão. Coloca a tua mão, Senhor, e dê o livramento, dê a proteção. Que haja moradia, meu Pai, que as autoridades constituídas desta nação possam providenciar mais moradias para aqueles, meu Pai, que estão vivendo nas ruas. Alguns estão vivendo nas ruas porque até então eles viviam de aluguel, mas agora estão desempregados, não tem como pagar aluguel. Por isso eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor os visite, que o Senhor os ajude a endireitar as suas veredas e que eles consigam ter, Senhor, o seu trabalho de volta, que eles consigam ter meios e condições para pagar o aluguel e que as autoridades constituídas desta nação possam ajudar esta população de rua a ter a sua própria casa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Toma o presidente desta nação nas tuas mãos. Toma os deputados, os senadores, meu Deus, aqueles que são responsáveis pelo Senado, aquele que é responsável, meu Pai amado, pela Câmara dos Deputados. Oh Deus, faça a tua obra nesta nação e tenha misericórdia dos menos favorecidos. Toma também nas tuas mãos os hospitais. Toma nas tuas mãos os UPAs, os postos de saúde. Toma as equipes médicas nas tuas mãos, as equipes de enfermagem e todos que trabalham, meu Pai, na área da saúde. Eu coloco nas tuas mãos e peço que o Senhor faça a obra. E peço que o Senhor socorra o aflito, o necessitado. Que essas pessoas que trabalham na área da saúde, essas pessoas que trabalham nos hospitais, nos UPAs e nos postos de saúde, que elas possam valorizar a vida das pessoas. Que elas possam, meu Pai amado, lidar com as pessoas com amor, não apenas por interesse próprio, mas que o Senhor quebrante o coração delas, Pai. Em nome de Jesus, tira a maldade, Pai, tira o descaso. Coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço que o Senhor faça a obra, pelo teu poder, Senhor, para a glória do teu nome. Eu oro também por aqueles que trabalham na área de ensino, e que precisam, meu Pai, cuidar de crianças, precisam cuidar, Senhor, de adolescentes e de jovens. Meu Deus, dê a eles sabedoria, dê a eles entendimento, para que eles possam fazer isso, porque eles vão estar formando vidas. Em nome de Jesus, dá sabedoria para que eles possam formar essas vidas para a glória do teu nome. E abençoa, Pai, cada criança que estão nas creches, que estão nas escolas, que estão findando mais um ano letivo, Senhor. E que no próximo ano o Senhor prepare as escolas certas para eles. O Senhor prepare desde já os professores. O Senhor prepare desde já os cuidadores, aqueles que vão estar cuidando nas escolas, aqueles que vão estar trabalhando, preparando a merenda, preparando tudo aquilo que a escola precisa. Coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço teu livramento, a tua proteção para os nossos jovens, nossas crianças, adolescentes e todos os demais, meu Pai, que estarão frequentando as escolas. Que o Senhor tome conta pelo teu poder, para a glória do teu nome. Que a escola seja um lugar agradável, onde as crianças possam ter prazer de entrar e de estudar, mas que não seja um lugar, meu Pai, onde elas estão arriscando a própria vida e onde elas estão aprendendo a lidar com coisas que mais tarde vai ser a perdição da vida delas. Em nome de Jesus eu peço, dai livramento pelo teu grande poder, para a glória do teu nome. Eu te louvo, Pai, te agradeço. É no nome de Jesus Cristo e é para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde e proteja a sua casa, sua família, suas crianças, seus jovens e adolescentes. Que o Senhor esteja com eles e que nós possamos continuar intercedendo por eles, para que o Senhor os guarde neste final de ano, para que o Senhor prepare as melhores escolas, que o Senhor possa preparar tudo nas escolas para receber aqueles que vão estar entrando e abençoar aqueles que estão saindo, para a glória de Deus. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, e peço a tua bênção sobre a nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, Quem será contra operando Ele, nós? Quem impedirá? salve, Jesus. caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha família não seremos atingidos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja e que o Senhor te dê uma noite de sono reparador e um dia bastante produtivo na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus.